Bem-vindos ao canal Histórias da Vida. Hoje eu vou contar uma história de arrepiar os cabelos. Essa história foi contada pelo meu bisavô e, segundo ele, aconteceu com um conhecido de um amigo chamado Romário. Meu bisavô era muito curioso e, quando teve a chance de ver o relógio de perto, ele disse que sentiu algo que nunca esqueceu. Um arrepio subiu pela nuca, como se alguém estivesse observando ele bem de perto. Por um segundo, ele pensou em sair correndo, mas se segurou. Não queria passar vexame na frente dos outros. E foi exatamente nesse momento que ele percebeu. Aquele não era um objeto comum. Existem objetos que carregam valor. E existem objetos que carregam algo muito pior. Na família de Arthur, havia uma herança que ninguém disputava. Um relógio de bolso antigo, feito de ouro, pesado, frio ao toque. Ele pertenceu ao bisavô Silas, um homem sobre o qual ninguém gostava de falar por muito tempo, porque toda vez que seu nome era citado, o assunto terminava em silêncio. Diziam que o relógio parou, exatamente no segundo em que Silas morreu, e desde aquele dia, ele nunca mais funcionou. Nem corda, nem conserto, nem explicação. Mas havia uma regra na família, uma daquelas que não se escreve, só se obedece. Nunca dê corda nesse relógio. E outra, ainda pior, se ele voltar a funcionar sozinho, alguém vai morrer. Arthur sempre achou aquilo ridículo, história de gente antiga. Medo inventado. Até aquela noite, era madrugada, silêncio absoluto. Até que veio o som. Baixo, seco, metálico, T-I-C. Taque! T-I-C! Taque! Arthur congelou. O som vinha do quarto ao lado, onde o relógio estava guardado, dentro da caixa de veludo fechada. Ou deveria estar. Ele se aproximou, cada passo mais pesado que o outro. Como se algo não quisesse que ele chegasse lá. Abriu a porta e viu a caixa estava aberta, sozinha, e o relógio funcionando. Mas errado, muito errado. Os ponteiros giravam ao contrário, rápidos, desesperados, como se o tempo estivesse sendo arrancado. Naquela noite, ele tentou ficar acordado, mas o cansaço venceu. E quando ele dormiu, não estava sozinho. No pé da cama estava Silas, seu bisavô, observando, sem raiva. Se você está até aqui, comenta "eu tô aqui" e deixa o like, porque o que acontece agora muda tudo. Sem pressa. Apenas uma profunda tristeza emanava daquela figura pálida. O bisavô Silas estava parado no canto do quarto, envolto em sombras. Ele levantou a mão trêmula e translúcida. Apontou com um dedo longo para o relógio de bolso que brilhava sobre a cômoda. E sussurrou: "O tempo não é seu, Arthur." A voz era um sopro gélido que arrepiou cada poro da pele do rapaz. Arthur tentou se mexer, gritar por socorro, mas não conseguiu. O corpo estava completamente travado, preso em uma paralisia do sono aterrorizante. O ar parecia pesado como chumbo, dificultando cada respiração. Silas deu um passo à frente, mais perto da cama, emergindo da escuridão total. "É só um empréstimo", ele disse, a voz ecoando como se viesse do fundo de um poço seco. Silas deu outro passo lento, e quando ele é cobrado, houve um silêncio absoluto, um vazio sufocante que parecia engolir todas as cores e sons da realidade. Ninguém pode recusar o pagamento. De repente, Arthur acordou em desespero absoluto. Estava suado, ofegante e sem ar nos pulmões. Ele correu até o outro quarto, o coração batendo na garganta. A caixa de madeira estava lá, exatamente onde ele a deixara. A caixa estava fechada. O relógio estava parado, como sempre esteve desde a morte de Silas. Mas Arthur sentia algo diferente. Ele sabia que algo no tecido da realidade tinha mudado. 3 dias depois, veio a notícia que ele tanto temia no fundo de sua alma. Um tio distante, um homem forte e saudável, morreu subitamente enquanto dormia. Sem aviso, ou melhor, sem aviso para quem ignorava o relógio, Arthur deixou o telefone cair. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia respirar, porque agora a verdade era impossível de ignorar. O relógio não falha. Nunca falhou nas mãos de Silas e nunca vai falhar agora que está com ele. O destino estava selado. Hoje, o objeto ainda está lá, guardado, intocado, respeitado como uma relíquia sagrada e maldita. E Arthur nunca mais duvidou, porque agora ele sabe. O tempo não passa livremente. Ele é retirado de nós, segundo por segundo, até que não reste mais nada. E quando o relógio de Silas toca, não é para avisar as horas,
É para avisar que o tempo de alguém chegou ao fim. Tique, taque. Agora, me diz, se esse relógio começasse a tocar aí, na sua casa, no meio da noite, você teria coragem de esperar? Ou iria fugir antes de descobrir para quem ele está contando o tempo? Se você chegou até o final, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer novas histórias como essa.